O que acontece no mundo invisível quando você jejua e ora? Essa é a história de Moisés e os Amalequitas. Moisés e os filhos de Israel estavam em batalha contra os Amalequitas. E Deus disse a Moisés para subir ao monte e levantar as mãos em direção ao céu. Em Êxodo 17, 8-11, Deus o instruiu. Levante as mãos, Moisés. E enquanto ele mantinha suas mãos erguidas em uma postura física de obediência ao que Deus ordenou, a batalha no mundo espiritual era vencida. Esta história é importante porque mostra que a obediência física traz libertação espiritual. Você pode pensar? Se Deus vai vencer a batalha, ele simplesmente vencerá. No entanto, nessa narrativa, Deus claramente vinculou a vitória na batalha ao que Moisés fazia com o seu corpo físico. Assim, o que fazemos no físico impacta o que acontece no espiritual. Quando Moisés mantinha as mãos erguidas, anjos eram liberados para lutar ao lado do povo de Israel. Mas, se suas mãos começassem a cair, os anjos se retiravam e os inimigos começavam a prevalecer. Em Hebreus 1, lemos que os anjos são espíritos enviados para servir aqueles que herdam a salvação, sendo descritos como chamas de fogo, associadas ao vento e ao sopro de Deus. Aqui está o ponto principal. A postura física de Moisés foi decisiva para a batalha. Suas mãos erguidas eram um ato de obediência, e quando ele as abaixava, a vitória se afastava. A Bíblia também nos instrui a levantar as mãos sem ira e sem dúvidas. A palavra ira, aqui, significa evitar resistir às instruções de Deus, enquanto sem dúvidas significa não questionar a eficácia desse ato físico. Hoje, muitas vezes, reduzimos a fé a sentimentos ou intelecto, sem considerar ações físicas. Entretanto, a história de Moisés nos lembra que a obediência física, ajoelhar-se, levantar as mãos, prostrar-se em humildade diante do Senhor, tem o poder de liberar transformações espirituais no mundo invisível. Eu sinto que amo o Senhor, eu adoro no íntimo, e não preciso bater palmas, nem levantar minhas mãos. Não preciso me colocar de pé e adorar a Deus fisicamente com meu corpo. Deus conhece o meu coração. Tenho fé, então não sinto que preciso arriscar nada. Tenho fé no coração, mas tudo parece ser reduzido. Na igreja moderna, há algo interno sem manifestação externa. No entanto, se você disser ao seu cônjuge, eu te amo por dentro, mas nunca demonstrar externamente, eles vão questionar. Da mesma forma, Deus às vezes exige de nós um ato físico de obediência antes de liberar recompensas espirituais. Jejuar é um desses atos de obediência. Há momentos em que Deus pede uma ação física de todos nós. Por quê? Porque há uma conexão entre a ação física aqui na Terra e o poder espiritual que é liberado no céu. Veja Moisés. Enquanto ele mantinha suas mãos erguidas, Israel prevalecia. A obediência física libera poder espiritual, favor, ajuda, proteção, cura, milagres e bênçãos. Quando você começa a jejuar e a orar, você libera o poder sobrenatural de Deus e as forças do céu. Quero mostrar isso diretamente da Bíblia. Ouvi a frase novos níveis, novos demônios. E é uma boa expressão, eu entendo. Quanto mais você avança com Deus, mais o inimigo tenta lutar contra você. Mas essa frase quase glorifica o diabo, como se dissesse: não quero subir tanto, porque o diabo vai me atacar ainda mais. A verdade é que ele já sabe quem você é, quem é mais protegido em um campo de batalha, um recruta iniciante ou um general 5 estrelas. Quem tem mais soldados ao seu redor para protegê-lo? A verdade é, em níveis mais altos, há mais proteção angelical e maior participação divina no propósito que Deus te deu. Quanto mais Deus confia em você com grandes tarefas, maior a proteção divina ao seu redor e sobre sua família. É como Elias, quando seu servo olhou e disse: "Oh meu Deus, os assírios estão nos cercando. O que faremos, profeta?" E Elias respondeu: "Acalme-se. Senhor, abra os olhos dele." E o servo viu carros e cavalos de fogo cercando-os. Quanto maior o chamado e a missão,
maior a proteção divina. Não tenha medo de sonhar grande, de pedir grandes coisas, de acreditar. Não vou recuar por medo do diabo lutar mais forte. Quanto mais fizermos, maior será a proteção celestial. Nós apenas começamos e vamos avançar para níveis mais altos, com mais proteção angelical. Aplauda e glorifique a Deus se você crê nisto. Eu não comi pão agradável, nem carne nem vinho passaram pela minha boca. Também não me ungi de forma alguma, até que se completaram 3 semanas inteiras. Verso 10. De repente, enquanto jejuava alimentando-me de vegetais, buscando a Deus em oração, algo sobrenatural aconteceu. Durante esse período de 3 semanas, fiz um voto ao Senhor. É mencionado no capítulo 1 de Daniel, que ele optou por uma dieta simples de vegetais e água, abstendo-se de alimentos prazerosos. No verso 10 diz: subitamente, uma mão tocou-me, fazendo-me estremecer de joelhos e palmas das mãos. Um anjo lhe disse: ó Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te, pois fui enviado a ti. Enquanto ele falava, Daniel começou a tremer. No verso 3 está escrito: não comi pão agradável. A palavra agradável aqui significa desejável. Ele disse: não comi pão desejável. E a resposta de Deus foi: ó Daniel, você é muito desejado por mim. Durante esses 21 dias, Daniel absteve-se de alimentos desejáveis e tornou-se alguém altamente desejado por Deus. Isso demonstra uma diferença significativa entre o amor de Deus e o favor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Ele é pleno, gratuito e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há nada que possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por nós. Ele é um presente perfeito e eterno. O favor de Deus, entretanto, é diferente. Ele é inicialmente concedido como um presente, mas pode aumentar em nossa vida, de acordo com a nossa obediência e sacrifício. O favor não é algo que podemos comprar, mas ele é atraído pelo modo como respondemos a Deus com atos de fé e obediência. A história de Daniel é um exemplo poderoso desse princípio. Sua dedicação e sacrifício trouxeram um aumento sobrenatural do favor de Deus. Algo acontece quando realizamos um ato físico de obediência que libera bênçãos espirituais, favor e milagres. Deus nos eleva, realiza maravilhas e recebe toda a glória. No verso 11, o anjo continua: não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que dispuseste teu coração para entender e te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas. Venho por causa das suas palavras. Ouça agora os anjos falando. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Havia uma autoridade demoníaca sobre a Pérsia, o que hoje conhecemos como Irã. E esse poder maligno foi forte o suficiente para resistir ao anjo por 21 dias. Mas por que você persistiu no jejum e na oração, Miguel? Um dos principais príncipes celestiais veio em meu auxílio. Há 3 anjos principais mencionados nas Escrituras: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Lúcifer caiu. Gabriel é o portador de mensagens e Miguel, o anjo guerreiro, é aquele enviado como reforço para romper as barreiras e resistências do inimigo. Agora, entenda algo importante. Não há guerra entre Deus e Satanás. Deus não está travando uma batalha com o diabo. Jesus disse: se eu, pelo dedo de Deus, expulso Satanás, tudo o que Deus precisa é mover o dedo para colocá-lo para fora. Ele literalmente deu um dedo ao diabo e o expulsou do céu. Não existe essa ideia de uma batalha entre Deus e Satanás. Contudo, tudo foi criado para um propósito, e há uma guerra entre as forças angelicais e as forças demoníacas. E aqui está a lição essencial. Nós, humanos, somos quem votamos sobre quem vence. Essa história nos ensina que anjos e demônios estão em batalha, e os anjos têm as respostas às orações. O que fazemos no físico pode liberar poder espiritual para os anjos. Quero terminar com essa reflexão.
Em Marcos 17, quando os discípulos perguntaram por que não conseguimos expulsar este demônio, Jesus deu duas razões. Ele disse: por causa da incredulidade de vocês, e porque eram uma geração perversa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês estão desconectados de Deus, desconectados da palavra, do louvor e da adoração, da igreja, da minha presença e da fome por mim. Quando se desconectam de Deus, a incredulidade toma conta. O medo, a ansiedade, o desespero e a falta de esperança começam a dominar. E o termo geração perversa se refere a uma conexão excessiva com o mundo. Vocês não estão ligados a Deus e estão excessivamente ligados ao mundo. Mas existe uma solução. Este tipo só sai por meio de oração e jejum. A oração reconecta você a Deus. O jejum desconecta você do mundo. O jejum rompe a ligação com os desejos da carne, os olhos e o orgulho da vida. Até mesmo eu, como pastor, preciso constantemente me alinhar e clamar: Deus, me ajuda. Eu também preciso desligar-me do mundo e reaproximar-me de Deus. É isso que amo neste tempo. Sermos honestos e reais. Quando percebemos que estamos desconectados de Deus e muito apegados ao mundo, entram o jejum e a oração. O jejum nos desconecta do mundo. A oração nos reconecta a Deus. De repente, temos domínio e poder sobre o inimigo. Uma nova unção. E novamente encontramos o favor de Deus em nossas vidas. Quero agradecer você por ter chegado até aqui. Agora não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.